Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez retornando à playlist livros. Dessa vez falando do primeiro romance da literatura brasileira, datado de 1844. Um romance que já teve duas adaptações para o cinema, duas adaptações em telenovelas, que retrata um pouquinho do hábito da burguesia carioca do século XIX. Ficaram curiosos? Vou dar mais duas dicas. O seu autor é formado em medicina, mas foi jornalista, teatrólogo, político e professor, abandonando a medicina. Ficaram curiosos ainda? Gente, é um livro que foi recomendado para boa parte dos adultos de hoje nas escolas, nos trabalhos de literatura, de resumo, de leitura. Bom, eu não vou falar mais não, vou trazer o livro para vocês. Gente, hoje vamos falar de A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo. Nossa, quando eu li esse livro, eu recordei muito da minha escola, da minha infância. Eu já tinha lido esse livro na escola, mas resolvi ler depois de adulto, já com um enfoque mais técnico, sem a pressão de uma avaliação. E o quanto esse livro é bom, o quanto traz de história, o quanto remete a gente para uma época bucólica, uma época que, sinceramente, eu teria muita curiosidade de ter vivido, se já não a vivi. Muito diferente dos dias de hoje. E o livro vai contar a história de 4 amigos, gente. 4 amigos que são estudantes de medicina e resolvem passar o feriado de Santana na casa da avó de um deles, do Felipe. Esses amigos são Felipe, o Augusto, o Fabrício e o Leopoldo. Eles saem do Rio de Janeiro, da capital, e vão para a ilha de Paquetá. E lá, eles conhecem 2 primas do Felipe, que é a Joana e a Joaquina, além da irmã do Felipe, que é a Carolina, também conhecida como a Moreninha. De todos esses amigos do Felipe, o que mais vai se destacar na história, gente, é o Augusto. Um homem que se recusa a amar, que já teve muitas idas e vindas com o amor, já se apaixonou, mas não foi correspondido, teve uma história de amor mal resolvida no passado, e ele vai ser o foco da história do autor. E ele diz para todo mundo, para esses amigos, que ele não consegue se apaixonar por mais de 3 dias. Esse é o lema de vida dele, do Augusto. Então, assim que chegam na ilha, é feito um desafio entre Felipe e Augusto. Felipe desafia o amigo dizendo que ele irá voltar do feriado de Santana apaixonado por uma de suas primas e que ele irá amá-la pelo tempo que ela quiser. Ou seja, a questão do amar passa a ser da prima e não do Augusto. Essa aposta, então, é feita e é determinado que se o Augusto perdesse a aposta, ele teria que escrever a história da sua derrota. E se Felipe perdesse a aposta, teria que escrever a história da sua inconstância. Assim que chegam na ilha, né, por mais que não fosse possível, o amor de Augusto por Carolina já se aflora num primeiro momento. Ele não o demonstra, ele tenta segurar esse amor e os dias vão se passando. O Fabrício, em uma certa época ali na ilha, ele se aborrece com o Augusto e retrata num jantar ali com todo mundo presente a questão do Augusto não se apaixonar, de ser um homem arredio a amores e que não tinha nenhum interesse de se apaixonar por ninguém e se apaixonasse não conseguiria ficar por mais de 3 dias apaixonado. Essa história vaza para as primas e para a irmã do Felipe, gera uma situação chata para o Augusto, né, que ele não queria que isso ficasse público, já que ele já tinha um certo interesse pela Carolina, a irmã do Felipe, mas isso acaba acontecendo. E, terminado esse jantar, a avó do Felipe, uma senhora mais centrada, que tinha uma experiência de vida maior, chama o Augusto para conversar em particular. E aí o Augusto abre o jogo para a senhora. Conta da sua descrença no amor, conta que quando ele tinha 13 anos, ele encontrou uma menina numa viagem, numa praia, ao qual ele amou à primeira vista. E essa menina, ela era 5 anos mais nova do que ele, ela tinha 8 anos, enquanto ele tinha 13 à época, e ao final daquela viagem, ele deixou o camafeu dele com ela. E ela, por sua vez, vem a deixar uma pedra com ele, uma esmeralda para ele. E além dessa história, ele também conta de outros romances fracassados que ele viveu na sua vida. A história se desenrola
e ele é levado a uma fonte na ilha de Paquetá, que tem uma lenda segundo a qual todo mundo que bebe da água daquela fonte sai da cidade apaixonado. Ele retorna para casa, vai para o café, e aí, num acidente que acontece ali, a Carolina derrama café na sua roupa. Ele corre para o quarto das meninas para se trocar, só que ele escuta elas caminhando em direção ao quarto. E ele então vai para debaixo da cama e acaba escutando a conversa das meninas, o que vai ser muito importante para ele no futuro. E no dia seguinte, a Carolina, que também já está apaixonada pelo Augusto, resolve roubar uma rosa que foi dada por ele para uma das primas do Felipe. Ela faz isso, só que infelizmente a rosa vem a se quebrar e ela acaba sendo julgada pelas pessoas da casa e condenada. A pena dela é dar um beijo no Augusto. Tudo começa a conspirar a favor do casal. Mas, passado o julgamento e a condenação, eles enfim vão para a noite para a festa de Santana. Augusto dança com Carolina, mas flerta com diversas outras meninas da festa. E elas, por perceberem que ele estava flertando ao mesmo tempo com várias, resolvem ter um plano, né, para desmascarar o Augusto. Todas marcam com ele no dia seguinte, lá numa gruta, perto da fonte, para que ele comparecesse ao local, já com todas na espreita dele, esperando para surpreendê-lo. É óbvio que ele não cai no plano, ele já sabe da história, e ele surpreende as meninas, porque boa parte dos planos delas ele já tinha ouvido debaixo da cama, quando ele tinha, né, se sujado com café, como eu contei lá atrás. A história termina aí, ele acaba não ficando com nenhuma das meninas daquele final de semana do feriado, mas ele passa a frequentar a ilha todo final de semana juntamente com o Felipe, já que ele faz uma amizade muito forte com a Carolina, até então amiga. Amizade essa que faz até mesmo que ela ensine ele a costurar. Ele passa a ser um aluno da Carolina, tudo para ficar ao lado da jovem. A história se transforma mais um pouco aí, o tempo passa, e tem um final de semana que ele não vai à ilha. A Carolina sente o golpe, pensa que ele a abandonou, mas na semana seguinte ele retorna e conta que ele apenas estava doente. E aí, gente, vem o melhor da história, na minha opinião. Carolina é pedida em casamento naquele final de semana em que Augusto retorna, só que ela diz não. Ela era uma menina muito esperta. Diz não, alegando que ele já tinha um pacto com uma menina anterior. Aquela menina que tinha 8 anos e ele tinha 13, que se encontraram naquela praia. Ele se surpreende com um não, já que ele esperava o sim, ele sabia da paixão de Carolina, mas ele acaba se aceitando a situação e respeitando a menina. Mas ela continua, falando que em certa época ela encontra um moribundo que dá uma caixinha para ela. E essa caixinha teria um amuleto no qual ela poderia fazer um pedido. Ela passa essa caixinha para o Augusto e fala: faça então o seu pedido, na esperança de que ele pedisse para que ela desconsiderasse aquele amor platônico dele, lá da juventude, para que ela pudesse enfim aceitar o seu pedido de casamento. Só que, por incrível que pareça, quando ele abre aquela caixa, ele se depara com um amuleto que era dele e que ele deu efetivamente para uma menina de 8 anos numa viagem que ele fez, na qual ele realmente se apaixonou. Então é o ápice da história, gente, porque ele descobre que aquela menina do seu primeiro amor é a Carolina. E ali faz todo o sentido para ele agora, o porquê do amor e da paixão que ele sente pela Carolina. Gente, é um livro muito interessante, muito legal. Eu recomendo demais para vocês. Para quem é estudante, para quem tem que ler esse livro, leia, se puder escolher. Às vezes a escola fornece 3, 4 para o aluno fazer um resumo. É um dos melhores livros, né? Eu recomendo demais, gente. Segue que vale a pena, tá bom? No mais, agradecer a todo mundo que acompanha o canal e desde já peço, para quem não é inscrito, se inscrever, deixa o like, compartilha. Gente, agradeço demais. Muito obrigado mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo.